Capitão América 4, Novo Mundo Corajoso finalmente chegou. Sem mais delongas, vamos direto ao ponto. O filme começa com o Falcão usando o equipamento dado por Wakanda, voando pelo ar sem parar, com uma velocidade tão alta que ultrapassa a velocidade do som, chegando ao chão. Ele veio aqui para impedir os terroristas. Depois que o inimigo percebeu, começou a atacar. Eles o cercaram. Ele usou suas asas para se proteger. As asas absorvem a energia cinética. E, finalmente, a energia se liberta. Essas asas de vibranium foram um presente de Wakanda para ele. Em seguida, ele controla o Raven para escanear a estrutura do prédio de fora e envia para Joaquim, que está ajudando na base. Através do escaneamento, ele descobre que dentro do prédio está a chefe, a Mulher Fatal, e o Tio Frango no flanco. Em pouco tempo, Sam chega ao interior. Começa a salvar os reféns. Ele usa o Raven para atacar por trás, derrubando os terroristas no chão com eletricidade, e resgata os reféns com sucesso. Logo, ele vai até o Tio Frango. Mas os capangas dele não são fáceis de derrotar. Eles atacam Sam por trás. Enquanto isso, outro grupo de terroristas está fugindo com uma caixa. Felizmente, Joaquim chega a tempo. Ele é o Falcão da segunda geração. Com apenas alguns golpes, ele elimina os capangas e mantém a caixa segura. Mas o Tio Frango aproveita a oportunidade para fugir. Depois que Sam completa a missão, ele informa o presidente atual, Royce, sobre os resultados. Em seguida, Sam vai visitar a Isaiah Brad. Este homem foi usado pelo governo como parte de experimentos, um super soldado negro. A história de Isaiah é cheia de tragédia. Depois de receber o soro do super soldado, ele foi aprisionado pelo governo por várias décadas. Ele sabia muito bem o que o governo fez. E acreditava que, mesmo usando aquele uniforme, nada poderia mudar. O povo nunca aceitaria um Capitão América de pele negra. Essa cena, através da experiência de Isaiah, explora o tema do racismo e da opressão governamental, e a luta pela justiça para aqueles marginalizados. Sam ficou profundamente tocado. Ele percebeu que não só precisava lutar contra inimigos externos, mas também contra as sombras da história. O despertar de Isaiah prepara o terreno para os próximos eventos. O neto de Isaiah, Eli, também pode se tornar um membro dos Jovens Vingadores. O presidente Royce, interpretado por Harrison, faz sua primeira aparição. Ele convida Sam para a Casa Branca e propõe um plano para reorganizar os Vingadores. A barba de Royce desapareceu. Agora, ele exibe a postura de um político calmo e ambicioso. Ele diz a Sam que eles precisam de você. Mas mais do que isso, precisamos de sua lealdade. Essa frase sugere um possível conflito entre os dois. Sam mantém uma atitude cética em relação à proposta de Royce. 222. Especialmente considerando o controle rígido que Royce tinha sobre os super-heróis em Guerra Civil. A conversa entre eles estava carregada de tensão. Royce tenta convencer Sam, enquanto Sam se mantém firme em seus princípios. Ele acredita que não é como sua esposa. Esta cena revela, através de um jogo político, a complexa relação entre super-heróis e governo. Durante a reunião, ele mostra a todos o metal Heyman deixado pelos Celestiais. Isso atrai a atenção de várias nações. A caixa que os terroristas roubaram antes continha exatamente esse metal. Ele ainda não terminou de falar sobre o metal, mas Isaiah se levanta de repente e pega a arma de um guarda. Atira no General Ross. Felizmente, Sam intervém a tempo, e o presidente Ross consegue fugir durante o caos. Isaiah sai correndo da sala de reuniões. E só fora da Casa Branca ele começa a recuperar a consciência. Ele percebe que o ataque anterior foi causado por alguém manipulando sua mente. Sam pede a Isaiah para não resistir. Isaiah, por causa de Sam, desistiu de resistir e não fugiu. Mas isso também significa que ele pode passar o resto de sua vida na prisão. Sam encontra o presidente Ross. Após a investigação de Ruth, descobre-se que 5 pessoas no local foram controladas pela mente, após ouvirem música, e tiveram suas mentes manipuladas, fazendo com que suas ações fossem controladas, e causando o conflito atual. É evidente que este foi um ataque terrorista premeditado. Devido ao relacionamento de Sam e Isaiah, Royce teve que demitir Sam temporariamente, para que ele fosse investigado. No entanto, Sam não ficaria esperando. Ele primeiro vai à prisão visitar Isaiah, tentando coletar algumas pistas úteis. Mas, de acordo com as palavras de Isaiah, ele fala sobre coisas que aconteceram antes da reunião.
pensando na música que tocou antes. Sam lembrou de seu bom amigo, Book. E Joaquim, ao revisar as gravações de monitoramento da Casa Branca, percebeu que todos os atacantes, antes de atacar, tinham experimentado um brilho em seus telefones. Ele decide sair para procurar mais informações sobre outros membros. Mas, logo depois de sair, ele encontra o tio Frango. Ele pega uma arma e começa a atirar. Em seguida, ele joga uma granada. Mas Sam consegue desviar de tudo isso. Aproveitando a distração, ele derruba o inimigo contra o carro. O tio Frango se levanta e saca uma pistola para revidar. Ele diz que foi contratado por um comprador para matá-lo. E que a culpa é da sua própria má sorte. Mal ele termina de falar e é atingido por um dardo. Sofre um chute no ar e cai diante do carro. Neste momento, seu telefone toca. E ele diz que algo interessante está prestes a acontecer. E então desliga. Sam volta para sua residência para se curar. Joaquim lhe diz que Ruth, a conselheira de Royce, nasceu em Israel. E recebeu treinamento no Red Room. Ela foi a ex-viúva negra. Enquanto isso, Ruth vai até a prisão para interrogar as pessoas que foram controladas anteriormente. Mas quando entra, vê os guardas atirando nos suspeitos. E, no final, um deles se suicida. A música que sai do rádio ao lado dele é a mesma que tocou na reunião da Casa Branca. Ela rapidamente leva Isaiah para outro local de prisão. Enquanto Sam e Joaquim, seguindo as pistas que haviam coletado antes, rastreiam o local e chegam a um porão. Este é o lugar onde o líder estava. Mas ele já havia fugido. No entanto, encontram várias fotos de pessoas e algumas garrafas de medicamentos que aumentam a capacidade mental. E a música de lavagem cerebral estava vindo deste local. Em seguida, o vilão, interpretado por Tim Blake Nelson, faz sua aparição. Ele é um personagem antigo de O Incrível Hulk, que, devido à radiação gama, se tornou super inteligente. O presidente Royce reconheceu sua inteligência e o manteve preso aqui por 16 anos. Usando sua astúcia, ele conseguiu se tornar presidente. Mas depois o abandonou. Então, ele planejou o assassinato de Royce, o presidente, tentando usar Isaiah como uma peça no jogo. Sam estava prestes a avançar para prendê-lo, quando foi subjugado por ondas sonoras controladas por ele. Em seguida, os guardas manipulados começam a cercá-los, enquanto ele deixa o local. Com a ajuda mútua, os dois finalmente derrotam os guardas. Mas ao saírem, encontram outra equipe. Felizmente, Ruth também chega. Os três juntos conseguem derrotar os guardas no local. Mas ao saírem, são presos pelo FBI. Enquanto estão com as algemas, o rádio começa a tocar música. Os três sabem que o vilão logo controlará suas mentes. Então, imediatamente, eles fogem de carro. Eles vestem suas armaduras e vão até o local dos Celestiais, onde as frotas dos Estados Unidos e Japão estão em confronto no mar. A situação está prestes a explodir. Sam, pilotando o traje do Falcão, tenta impedir a guerra. Ele sinaliza para os pilotos dos dois lados voltarem, dizendo que a guerra não é a solução para o problema. No entanto, seus esforços parecem insignificantes. O conflito rapidamente se intensifica. Então, eles têm que interceptar os aviões de combate. Essa sequência de voo é excelente. Sam usa o traje de Vibranium de Wakanda, absorvendo energia para neutralizar os ataques que estão chegando. Ele finalmente consegue resolver a crise. Mas Joaquim, durante a batalha, acaba sendo ferido. As asas são destruídas. E ele cai no mar. Essa cena, que mostra a crise política internacional, revela o sentimento de impotência de Sam. Ele percebe que o poder dos super-heróis é insignificante diante de situações políticas complexas. Embora o conflito Estados Unidos-Japão tenha gerado controvérsia, ele forneceu um pano de fundo importante para o desenvolvimento da trama. Depois disso, Book vai procurar Sam. Sam se sente culpado por não ser bom o suficiente. Ele está cheio de conflitos internos. Ele não tem o soro do super soldado. E é apenas um homem comum. Como pode carregar o título de Capitão América? O soldado invernal diz que Steve deu-lhe o escudo. Não porque ele fosse o mais forte, mas porque acreditava que ele tinha um coração que amava o povo, assim como o dele. Ele deu ao povo algo pelo qual ansiar. Enquanto isso, Royce, na praça, está explicando o conflito no mar entre os Estados Unidos e o Japão. Quando a voz do vilão apareceu na transmissão, ele foi afetado pelo soro de Gama e se transformou no Hulk vermelho. Ele se tornou uma criatura de força e raiva. Essa cena
com a conspiração do vilão e o nascimento do Hulk vermelho. Leva a trama ao clímax. Sam não apenas enfrenta ameaças externas, mas também lida com uma crise de confiança interna. A fúria do Hulk vermelho contrasta com a calma de Sam, criando uma base para o confronto futuro. Logo, Sam e Hulk vermelho começam a lutar no local. Mas um único soco faz com que as asas de Vibranium de Sam se encham de energia. Hulk vermelho dá um tapa com força. Em seguida, salta para o ar, agarrando Sam e pulando para fora da Casa Branca. Eles começam uma luta feroz no centro da cidade. A força do Hulk vermelho é imbatível. Nem mesmo uma metralhadora antiaérea consegue tocá-lo. Ele pega um helicóptero e o lança contra Sam. Logo, ele salta no ar e começa a perseguir Sam pelo céu. E ele salta facilmente por distâncias de mais de 100 metros, perseguindo incessantemente. Sam chega a um campo de pêssego. E a grande batalha está prestes a começar. Hulk vermelho pega um carro e o joga em direção a Sam. Sam desvia com um salto rápido. Em seguida, ele salta de volta e começa a atacar Hulk vermelho com socos. O escudo absorve energia para defender os ataques, enquanto Redvin ataca ao lado, mas é derrubado por um único soco. Sam tenta fugir, mas é pego pela asa. Hulk vermelho, com sua força bruta, arranca uma das asas de Sam. Ele agarra a cabeça de Sam, pronto para esmagá-la. Sam levanta a perna e, com um chute, enfia novamente a faca em seu abdômen. Hulk vermelho, em dor, solta Sam. Mas no momento seguinte, ele pula e começa a atacar novamente. No momento crucial, Sam concentra a energia na outra asa de Vibranium e consegue perfurar o corpo de Hulk vermelho, com a energia armazenada explodindo. Hulk vermelho é ferido e cai no chão. Mas ele não vai desistir, lutando para se levantar e continuar atacando. Sam, usando sua inteligência e habilidades, o enfrenta. Ele diz a Ross que entende que ele não é um monstro. Ele apenas está sendo controlado pela raiva. Essas palavras não são apenas um conselho para Ross, mas também um lembrete para si mesmo. Finalmente, com a ajuda do escudo de Sam, ele consegue convencer Hulk vermelho a despertar e voltar ao estado humano. E em prisão, Isaiah, naturalmente, teve as acusações retiradas. O vilão também foi preso por Sam. O Capitão América de Sam não é sem nada. Ele também tem seu próprio charme heróico. E isso é uma vitória da crença. Após derrotar o vilão, Sam decide reorganizar os Vingadores. Ele diz aos membros da equipe: "Não lutamos por vitória, mas por crença." Essa frase marca o tema do filme e prepara o terreno para o futuro do MCU. O plano de Sam recebe o apoio de Ross, mas a confiança entre eles ainda é frágil, mostrando a união e as divergências dos super-heróis. A possibilidade dos jovens Vingadores também é mencionada, criando suspense para os próximos filmes. No final dos créditos, Sam visita o vilão na prisão. O vilão avisa Sam que outras realidades estão prestes a invadir e pergunta se ele está preparado para isso. Essa frase sugere a ameaça do multiverso e prepara o cenário para a Guerra Secreta do Vingadores 6, esperando pela aparição do Doutor Destino, interpretado por Robert Downey Jr.